Provavelmente, se você clicou nesse vídeo, você quer saber um pouco mais sobre o Campeonato Árabe. Afinal, estão contratando 1.001 jogadores, só estrelas mundiais de futebol, e você tá lá na rodinha perdido, você não consegue falar nada, não conhece nenhuma equipe e tal. Então, esse vídeo é para você. E para quem é apostador também, já que esse canal aqui é especificamente para apostadores, também vou falar muito sobre apostas no Campeonato Árabe, comentar um pouquinho da minha experiência e também trazer várias informações das equipes aqui para vocês. Então vai ficar um vídeo muito completo, mas pretendo ser o mais direto possível nas informações, beleza? Eu tenho certeza que nas rodinhas você já vai voar aí falando do Guia do Arabão, tá? Vocês vão lá, inclusive indica, né? Pô, o Gabica fez um Guia do Arabão, dá uma olhada lá, que aí você vai ter várias informações. Então, sem mais demandas, sem mais delongas, perdão. O que aconteceu para o Campeonato Árabe contratar tanto jogador, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre outros jogadores? Foi exatamente isso que o All Sport aqui respondeu para nós, que basicamente é o seguinte, é um projeto de governo, tá? Onde a Arábia Saudita como um todo, tá? Falando de política, ela não quer mais ser conhecido somente como o país do petróleo, ou seja, tem muito petróleo e tudo mais, a gente sabe aquela coisa do Oriente Médio e tal. Mas eles querem expandir para diversas outras áreas, como também o turismo, e nada como o futebol para você ficar conhecido, né? Então, por exemplo, você traz um Cristiano Ronaldo, traz um Neymar, tenho certeza que muita gente vai acabar colocando aí na sua agenda, né? Tá lá pelo Oriente Médio e tal, vou passar na Arábia porque eu quero assistir um jogo. Então, isso acaba ajudando o país a ficar famoso, né? Em relação ao futebol aí também. E aí, além disso, o governo estatizou 4 dos principais clubes, os maiores do país, né? Se não me falha a memória, eles compraram 75% de cada uma dessas equipes, que são o Al Nassr, tá? Como vocês estão vendo aqui, que é o time do Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad, que foi campeão, inclusive temporada passada, que tem o Benzema e o Romarinho no ataque, o Al Ahly, que agora trouxe o Roberto Firmino, Mahrez, Sam Maximan, depois eu vou falar das contratações, e o Al Hilal, que é o principal campeão do país. Além disso, a Arábia Saudita quer sediar uma Copa do Mundo nos próximos 20 anos e nada como ter grandes estrelas, crescer o seu campeonato local, crescer o futebol local para conseguir isso. Ainda está longe, na minha opinião. Eu acho que ainda o futebol, por mais que agora vai trazer as estrelas, vai melhorar de ano em ano, né? Mas eu acho que ainda tá longe de ser aquele futebol e tal. Mas vamos lá, depois a gente consegue comentar um pouco mais sobre isso. Sobre títulos e sobre o Campeonato Árabe. O Campeonato Árabe, a primeira edição dele foi lá em 75, 76, que o Al Nassr do Cristiano Ronaldo foi campeão. Porém, vale a pena ressaltar que a Saudi League, vocês estão vendo o logo aqui acima, nesse formato que a gente tem hoje, ele começou lá em 2007, tá? Em 2006, 2007. Então, vamos dizer assim, que seria basicamente como a gente vê na Premier League hoje. Antes era campeonato inglês, depois teve a primeira Premier League ali nos anos 90 e dali o campeonato cresceu. Então, basicamente foi isso que aconteceu, até porque tinha alguns campeonatos que tinha 8 equipes, 6 equipes e tal, e agora é um campeonato em crescente, tá? Sobre os títulos, 6 equipes já foram campeãs. O Al Hilal, 18 vezes, o Al Ittihad 9 vezes, o Al Nassr 9 vezes, o Al Shabab, que é outro time também localizado em Riad, que é a capital da Arábia Saudita, tá? 6 vezes aí. O Al Ahly 3 vezes, tá? E o Al Ittifaq 2 e o Al Fateh, né, que talvez seja a equipe menos conhecida desses aqui citados, 1 vez apenas, tá? E até inclusive por localidade você vê, cara, que a maioria dos títulos foram conquistados por equipes da capital Riad, beleza? Então, vamos ver um pouquinho agora sobre o Campeonato Árabe dessa edição. O primeiro ponto é que de 22 para 23 teve uma mudança muito grande para 23 e 24. O formato de disputa é o mesmo, é aquele pontos corridos que a gente está habituado aqui ver aqui no Campeonato Brasileiro e praticamente todos os campeonatos maiores aí do mundo. Só que na temporada passada eles tinham 16 equipes apenas disputando. Então caiu o Al Adala e o Al Batin. Só que nessa temporada, o que eles fizeram? Vão aumentar 2 equipes, então subiram 4 da segunda divisão, incluindo o Al Ahly. Mas você deve estar pensando, falou, Gabigol, o Al Ahly é um time gigante e tal na segunda divisão? Tava, tá? Inclusive aconteceu uma parada bem estranha, que eles foram campeão da segunda divisão, e por ser um time gigantesco, é basicamente como cai aqui um Grêmio, um Palmeiras, um Corinthians, um time gigante caindo, né? Chegou na hora de comemorar o título da segunda divisão, a própria torcida fez protesto, não comemore o título de segunda divisão, porque a gente é muito grande para isso. E aí vocês podem procurar depois a imagem na internet, os caras pegando
o troféu, mas com uma cara de tristeza, parecia que tinha sido derrotado, mas na verdade estavam sendo campeão. E aí subiu junto com eles o Al Azem, o Al Riyadh e o Al Akdod, né? O Al Riyadh, obviamente, também outro clube de Riyadh. Então, inclusive trouxe o Ruami, né? Jogador do Betis, atacante espanhol, né? Tava no Betis, também rodou Real Sociedade. Depois eu vou falar mais sobre contratações. E aí, então, na 23-24, a gente tem 2 vagas diretas, né? O primeiro e o segundo para a Champions League Asiática, tá? Que é uma competição muito importante. Terceiro colocado tem uma vaga na Copa, né, asiática, né, na Champions League Copa, eles têm esses formatos um pouco diferentes, e 3 equipes caem. Então agora, diferentemente da temporada passada, 3 equipes vão cair, 16º, 17º e 18º, e não tem playoff, tá? Não tem playoff, como vocês estão vendo por aqui, beleza? Então agora já deu pra gente situar, deu pra gente entender como funciona o campeonato, a história do campeonato, por que esses jogadores estão chegando. Vamos aprofundar um pouquinho nas equipes. Primeiro ponto, cara. As 4 equipes, por si só, obviamente que não é só dinheiro que movimenta o futebol, mas ajuda bastante, com certeza, a gente já percebe que são as equipes mais caras, o Al Hilal, o Al Ahly, o Al Nassr e o Al Ittihad, né? Ou seja, que tem maior investimento, exatamente por conta do governo saudita ter investido. Depois a gente tem o Al Ittifaq, que inclusive trouxe Steven Gerrard como treinador, eu vou falar um pouco mais, e o Al Shabab, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Agora, dando uma navegada aqui sobre contratações, tá? Eu trouxe só as entradas. Cara, o Al Hilal contratou muito bem, tá? Na minha opinião, o Al Hilal é a equipe mais forte do campeonato saudita atualmente. Óbvio que divide o posto ali com o Al Nassr, com o próprio Al Ahly, mesmo que tenha subido agora, tal, com o Al Ittihad também, que é uma ótima equipe, divide. Mas as contratações do Al Hilal, se fechar, né, ou seja, se conseguir da liga, com certeza vai ser um time muito bom, até porque trouxe só nessa janela Neymar, Malcom, Rubem Neves, Mitrovic agora, Milinkovic-Savic. Como vocês viram ali, o Marega, né, o Moussa Marega, acabou saindo da equipe. Depois a gente tem, por exemplo, lá no top transferências, o Fabinho indo para o Al-Ittihad, o Mahrez, que foi pro Al Ahly. Como eu falei, o Al Ahly, apesar de ter subido a segunda divisão, é um time que vai brigar por título, sim, vai brigar nas cabeças. Trouxe Mahrez, trouxe Maximan, trouxe o Ibañez, que, nossa, eu fiquei impressionado, Ibañez, porque ele é muito jovem, né? Inclusive, zagueiro da seleção brasileira foi para lá, trouxe o Kessié também, né? O Al-Ittihad Club trouxe o Benzema, tá vendo? Koulibaly, Bono, ou seja, muita gente, tá? Agora vamos por equipe, né? Que eu acho que fica mais fácil, tá? Antes, um outro ponto que vale a pena a gente citar. Além das transferências em campo de jogadores, também tem as transferências de técnico. Como, por exemplo, a gente tem hoje um Slaven Bilic, que há pouco tempo chegou a treinar equipe de Premier League, treinando aqui o Al-Fateh, inclusive teve um título aí do Campeonato Árabe. O Luiz Castro, hoje é o técnico do Al Nassr, né? O Rudi Garcia acabou caindo, né? Esse aqui foi um interino que passou por último. Como eu citei lá atrás, o Al-Ittifaq trouxe Steven Gerrard como treinador. Claro, Steven Gerrard ainda é um treinador que está tentando ser top, ainda não é top. E o Al Hilal tem simplesmente o Jorge Jesus. Então, assim, o investimento, além de ser no campo, também é fora dele, e isso é uma coisa que a gente tem que ponderar, né? Até porque um técnico que tem experiência em grandes clubes, grandes equipes, tem tendência a fazer um trabalho melhor. E aí depois, agora falando especificamente dos 4, depois eu vou falar também de algumas equipes que, na minha opinião, são as intermediárias desse campeonato. A gente tem aqui o Al Ahly contratando o Mahrez, o Ibañez, o Maximan, o Demiral, né, que zagueiro que passou pela Juventus, estava na Atalanta e tal, o Mendy, que há pouco tempo estava sendo eleito um dos melhores goleiros aí do mundo, acabou caindo demais ali no Chelsea, é o goleiro, o Kessié também chegou, e o Firmino, cara, que inclusive já vem fazendo muitos gols, tá? Para quem viu alguns jogos aí do Firmino, percebeu isso. Aí depois a gente vai pro Al-Ittihad, que é outro gigante, trouxe Fabinho, o Jota, cara, esse Jota aqui é o jogador do Celtic, um ponteiro muito bom, tá? Ponta esquerda. Dizem que parece que ele tá com algum problema, tá querendo sair fora, né? Depois de um mês de contratação, né? Não sei se vai acontecer. Provavelmente esse vídeo vai desatualizar em algum momento, né? Mas enfim. Benzema, né? Que é a principal contratação. N'Golo Kanté, e também trouxe 2 jogadores árabes, tá? Depois eu quero falar sobre a questão dos jogadores árabes. Além de tudo, né? O Al-Ittihad ainda tem o Randallah, que é atacante também de seleção. Tem o Romarinho, que apesar das brincadeiras à parte, para quem acompanha o canal sabe que eu sou corintiano, o Romarinho é rei lá, tá? O Romarinho faz muito gol.
Depois, passando para o Al Nassr, a gente teve o Sadio Mané chegando, o Fofana, que, nossa, ótimo jogador, inclusive me deu um green muito bom na temporada passada pelo LAN, o Brozovic, o Alex Telles, e agora, tá? Talvez eu esteja errado nisso daqui, que eu não sei ainda do futuro, mas provavelmente vai perder o Talisca, que é um dos artilheiros, inclusive, aí da equipe, né? Por conta dessa questão de vaga aí, de estrangeiro na Champions League Asiática, ele não foi inscrito, ele vai querer sair, porque são 5 inscritos só na Champions League Asiática, tá? Mais ou menos aí que acontece em alguns campeonatos aqui no Brasil, né? E aí, com o Luiz Castro, técnico que era ex-Botafogo, levou o Telles, o Brozovic, Fofana, Mané e Cristiano Ronaldo, ele ficou de fora, não gostou muito, tomara que ele venha pro meu Corinthians, tá? Se vir, excelente. O Al-Shabaab trouxe o Coelhar, ele mesmo, esse Flamengo, e trouxe o Habib Diallo, que é um bom atacante do Estrasburgo. Além deles, ainda tem o Ever Banega no elenco, tá? Então aqui, eu já tô falando uma equipe intermediária para vocês ficarem de olho. O Al-Shabaab, que na minha opinião, é uma equipe que vai brigar depois dos 4, tá? O Al-Hilal, vamos falar de Al-Hilal. Trouxe Neymar, Malcom, Ruben Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Bono. Praticamente trouxe uma equipe. Também tirou alguns jogadores do seu elenco, né? Que inclusive foram, né, para times árabes, né? Que é o caso do Cuejar, que a gente já falou. O Vieto, né, atacante argentino, que foi vinculado aqui no Brasil. O Igalo também, que fez muito gol, já passou por Manchester United, passou por outras equipes aí na Europa. Foi pro Al-Weda, né, que é uma das equipes que jogam aqui o campeonato árabe. E o André Carrijo, que estava muito tempo aqui, assim como o Marega, né? Teve até jogador indo pro Cruzeiro, tá? Aí, depois, eu quero falar, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pelo escudo aqui que fica mais fácil. Eu quero falar também de outra equipe, que é o Al-Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, que também fez uma boa janela. Obviamente, não foi uma janela maravilhosa, igual a gente viu aí de Al-Hilal, mas trouxe o Henderson, que é um jogador que inclusive jogou com o Steven Gerrard, conhece muito bem o Steven Gerrard, o Jack Hendry, que é um zagueiro escocês lá do Clube Bruges, bom jogador, e o Moussa Dembélé, ou seja, é um time um pouco mais tímido, tá, no seu elenco, mas é também uma equipe que a gente vale a pena ficar de olho, tá, que é uma equipe que pode sim dar trabalho, inclusive o Al-Ettifaq, tá, tem ele, Vitinho, no seu elenco. Tá? Então tem vários jogadores brasileiros que estão rodando aqui, que eu tô trazendo sua contratação, tô trazendo elenco, tá? Então, basicamente, essa daqui são, na minha opinião, o top 6 do campeonato, tá? Que tem o bololô de Al-Ittihad, de Al-Ahly, de Al-Hilal e Al-Nassr, tá? Como eu falei, para mim, o melhor elenco disparado, acho que até bobo fala isso, é o Al-Hilal, apesar de ter Benzema de um lado, Firmino do outro, entre os jogadores, né? E depois tem o segundo bololô, que é o Al-Ettifaq, que eu colocaria, o Al-Shabaab, e aí também eu colocaria o Al-Fateh, tá? O Al-Fateh também é uma boa equipe, tá? Vale a pena também ficar de olho no Al-Riyadh, tá? Mas é uma equipe que subiu agora, não sei se vai trazer tanto impacto assim de imediato. Então, sobre estatísticas, sobre características do campeonato, eu posso falar muito do que eu vi. É um campeonato, ainda que os jogadores que não são estrangeiros, os jogadores da própria liga, tem um nível fraco. Tá? Eu sei que a Arábia Saudita foi a única que venceu, né? A Argentina na Copa do Mundo, campeã, né? Mas ainda assim tem muitos jogadores ainda que são bem nenê, tá? Então se tomar muito cuidado, porque tem muito erro, muita falha, muito vacilo, e a gente vai ver muito. Me lembra muito o início do campeonato chinês, quando foi aquele monte de jogador pro campeonato chinês, tá? Que aí a gente vê, sabe, tipo uma situação de realmente, sabe, alguns vacilos feio, né, de jogadores, tá? E um outro ponto que vale a pena citar, que eu tô até abrindo a tela aqui para vocês, que aí linka com esse ponto que eu tô dizendo, é que além das equipes maiores, elas terem os melhores estrangeiros, elas têm também os melhores jogadores locais, tá? Então, por exemplo, tá vendo? Mohamed Al-Rubaie, tá? Desculpa a pronúncia do nome, o cara joga no Al-Ahly, tá? O Al-Wais, que também é um ótimo goleiro, fez uma boa Copa do Mundo, é goleiro do Al-Hilal, tá vendo? Aí a gente vai pegar o Al-Henry aqui, zagueiro do Al-Nassr, tá? Que inclusive o Al-Nassr trouxe o Aymeric Laporte, tá? Não tava ali, mas trouxe o Aymeric Laporte ao Nassr, tá? O Al-Boleaí também foi titular na Copa do Mundo com a Arábia Saudita, zagueiro do Al-Hilal, tá? Mohamed Kano, que é um excelente volante, jogador do Al-Hilal também. A gente vai no Salem Al-Dassari, que vai brigar por vaga ali, viu? Nesse ataque do Al-Hilal,
Também jogador do Al Hilal, lá junto com o Neymar e tal. Inclusive joga até meio na mesma posição. Talvez ele jogue um pouco mais centralizado, tá vendo? O Cherry, centroavante também de Copa do Mundo. Outro jogador do Al Hilal, tá vendo? Tem jogadores aqui do Al Ahly. Você vê que poucos jogadores fogem dos times ali que eu citei, né? Talvez aqui tem um jogador do Al Shabab, aqui também tem um jogador do Damak, mas só, cara. Aqui é um jogador do Fateh, foi. Então, assim, eles dominam fora, né? Ou seja, o mercado de fora, por conta da grana, e ainda dominam o mercado de dentro, porque todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer jogar nos times com mais tradição, beleza? Vale a pena citar aqui também as estatísticas para a gente ver. Tivemos uma média de 2,7 gols por jogo na temporada passada, porém eu acredito que essa média até aumente para essa temporada por conta do melhor nível aqui dos elencos, principalmente no aspecto ofensivo, tá? Mas vale a pena ficar de olho, vale a pena ficar um pouco zerado nessa questão de estatística, porque o campeonato mudou muito, né? Como vocês viram, é muita contratação, então pode ser que dê uma desbalanceada, né? Nesse normal, né? Já que a gente tem um novo normal aí no Campeonato Saudita. Depois, agora para a gente fechar, vamos falar sobre odds. Primeiro, odd vencedor, se você quiser criar a sua conta da Betfair, tem link aqui abaixo na descrição, tá? A gente tem ó, o Al Ittihad, que é o atual campeão com uma odd 2,60, e lembrando que o campeonato já iniciou 2 rodadas, então pode ter mexido um pouquinho aqui, não vi antes, tá? O Al Hilal a 3,75, o Al Nassr a 5 e o Al Ahly, cara, a 10, né? Você vê como o Al Ahly tá bem abaixo. Depois a gente tem o Al Ittifaq e o Al Shabab, que foram as duas equipes que eu citei, e eu citei o Al Fateh também, né? Então, é um campeonato que ele vai ser muito parelho, tá? Vai ser muito parelho. Depois a gente vai falar aqui, só trazer de exemplo a próxima rodada, para a gente falar sobre horários, tá? Essa é uma parada interessante. Diversas vezes eu vi o Campeonato Saudita sendo cada jogo no horário, tá? Às vezes 2 jogos só no mesmo horário. Agora, né, a gente tá vendo uma rodada que tá um pouco mais perto, né? 4 partidas aqui no dia 24 às 3. Mas basicamente o horário é esse, tá, pessoal? 12h e 3 da tarde aqui para nós, o horário de Brasília, tá vendo? 12h, 3 da tarde, 12h, 3 da tarde. Então eles pegam 2 dias, tá? E com jogos, 12h, 3 da tarde. Às vezes tem jogo no sábado, às vezes, mas quando não tem Champions League Asiática, que logo menos vai começar, e vocês ficam de olho, porque tenho certeza que as equipes têm tendência, né, a ir bem. E aí sobre odds, sobre mercados, tá? Que é uma coisa que vale a pena a gente citar. Muitas vezes a gente vai ter odd amassada. Na maioria das vezes, dos 4 grandes, tá? Que eu já citei, vai ter odd amassada, como a gente pode ver, ó. O Hilal pega o Al Raed fora de casa, 1,16 a odd. O Al Ahly pega o Al Qadud, que acabou de subir, a 1,14 a odd. Aí depois a gente tem um confronto aqui, Al Ittihad contra o Al Riyad, que eu falei para vocês, 1,16 a odd. Então, assim, a dica que eu dou para vocês que vão apostar no campeonato, cara, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque se a gente for pegar a rodada passada, tá? Que a gente tá aqui, ó. Ó o Al Nassrzão da massa, com odd 22, mamando 2-0 do Altaon dentro de casa, tá? Isso acontece muito, exatamente porque não tem mais bobo no futebol. É claro, tem todo investimento, tem os jogadores de seleção e tal, mas vai perder. Então, assim, não imagine que essas equipes aqui vai ser fácil de extrair valor dentro do mercado, né? Isso tratando de Panther, mas também como trader, porque assim, eu vejo os jogos aqui do Campeonato Saudita, pessoal, e não são jogos de leitura fácil, porque é um jogo muito aberto, muito espaçado, entendeu? Muita perda de posse de bola na intermediária, que é sempre muito perigoso para você estar a favor de uma equipe, tá? Como eu falei, erros individuais dos jogadores que têm menos qualidade técnica, então bastante cautela, tá? A gente vai focar aqui no Al Hilal, no Al Ittihad e tal, mas eles não vão vencer todas as partidas e quiçá dá padrão para vencer em todas as partidas. E todos que eu vi até agora, para ser bem sincero, né, que eu ando vendo aqui as partidas, mais vendo do que propriamente fazendo qualquer coisa, na minha opinião, o Al Ahly tá me surpreendendo, é um pouquinho mais organizado. Aí eu tenho que elogiar o Gerrard, apesar de ter feito uma crítica lá atrás. O Ittifaq também é um time muito bem organizado, mas claro, o Al Nassr, Al Hilal e tal, são equipes. Inclusive, ó, o Al Hilal também empatou. Você vê que provavelmente deve ter sido um amasso aqui do Al Hilal, mas não marcou, né? E detalhe, não sem poupar jogadores, não. Malcolm, tem o Michael também, tal, Milinkovic Savic e tal. Então,
bastante cautela, vai com calma. Aí você deve estar me perguntando assim, né? Cabica, você vai trabalhar o Campeonato Árabe? Cara, não vou priorizar o Campeonato Árabe para trabalhar, mas vai ser um campeonato que vira e mexe, eu vou ficar de olho uma partida e outra. Estou sempre de olho, principalmente nos jogos de semana, a gente tem menos partida e tal. Vai abandonar, por exemplo, a Bundesliga, a La Liga, os campeonatos que você seja lucrativo, Série A, para ver Campeonato Árabe? Não, tá? Não vou, tá? Hoje a gente tem stream do Campeonato Árabe e tal. Inclusive, um abraço para a galera da Small Delay se estiverem vendo esse vídeo. Mas não é meu ponto, tá? Não é meu ponto abandonar outros campeonatos que eu já tenho lucratividade para focar somente no Campeonato Árabe, exatamente por esses motivos que eu citei. Fechou? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, seja você apostador, seja você apenas aí um entusiasta do futebol e quer saber o que está acontecendo lá na Arábia Saudita. Espero que eu tenha sanado aí todas as suas dúvidas e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer correção, qualquer adição aqui nos comentários, só deixar aí embaixo. Embaixo também tem todos os links, link da Betfair, link de curso, enfim, tudo isso você encontra aí na nossa descrição. Valeu? Deixa o like aí no vídeo, hein? Tamo junto.